Sejam todos bem-vindos a este momento de prece e reflexão do Lar Fabiano de Cristo. Que Deus, nosso Pai, abençoe a cada um de nós, abençoe os nossos lares, abençoe, Pai, os nossos amores, aonde quer que eles estejam. Abençoa, Pai, a todos um dos teus filhos. Fica conosco hoje e sempre. O texto para reflexão é o capítulo 70 do Livro da Esperança, escrito por Chico Xavier, editado pelo Espírito Emmanuel. E Emmanuel começa com duas referências, uma em João 16:35. Tendo-vos dito isto, para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo, disse Jesus. A outra referência é o capítulo 20, item 4, do Evangelho segundo o Espiritismo. Ide e agradecei a Deus a gloriosa tarefa que Ele vos confiou. Mas atenção, entre os chamados para o Espiritismo, muitos se transviaram. Reparai, pois, vosso caminho e segui a verdade. Emmanuel, ele começa fazendo uma referência à doutrina espírita e ao cristianismo renascente. E hoje nós ouvimos comentários no mundo, as pessoas em suas conversas, nas mídias sociais, sobre o mundo, como se o mundo tivesse perdido, desagregado, como se as pessoas pensassem somente em si mesma e não pensassem no próximo. E Emmanuel coloca a importância do espírita para ajudar a mudar a realidade, muitas vezes triste, mas também com muitos atos valiosos, porque há muitas pessoas que agem para o bem e procuram fazer que o dia a dia seja melhor. Então, o texto é maior, eu pensei em alguns comentários de Emmanuel, e ele nos coloca que ser espírita é constituir-se em núcleo de ação edificante, através do qual principia a nova era. O espírito é chamado à função de viga robusta, suscetível de mostrar que nem tudo se perdeu. O espírita é convidado a guardar-se por célula sadia, capaz de abrir caminho à recuperação do organismo social. O espírita, onde surge a destruição, converte-se em apelo ao refazimento, onde história e disciplina faz esteio de ordem, e onde lavra o pessimismo, ergue-se de imediato por mensagem de esperança. Assim sucede porque o espírita reconhece que não vale exigir dos outros aquilo que não fazemos, nem reclamar do vizinho o claral de um farol, quando muitas vezes esse mesmo vizinho espera pela chama de alguém que lhe aqueça e ilumine o coração enregelado da sombra. Vejam só como o espírita ele é chamado a trabalhar, como ele é chamado a se fazer presente no seio da sociedade onde ele vive. E a importância dele seguir os ensinamentos de Jesus. No Evangelho, no capítulo 20, item 4, onde se fala sobre a missão dos espíritas, se faz referência a como se pode saber que um espírita ele está no bom caminho. E nos diz Kardec, pelo ensino e pela prática dos verdadeiros princípios da caridade, pela consideração que se distribui aos aflitos, pelo amor que dedicarem ao próximo,
pela sua abnegação, pelo seu altruísmo, pela vitória dos seus princípios. Veja bem, o espírita, ele vai ser chamado, ele é chamado a agir em observância, a colocar no dia a dia o que ele aprende no Evangelho, o que ele aprende nos ensinamentos que foram deixados pelo Jesus, na sua prática diária. E isso vem dele interiorizar esses ensinamentos e colocar em prática, dele vencer-se a si mesmo, a chamada boa luta, onde ele vai vencendo as suas máculas, onde ele vai vencendo aquilo que ele ainda traz dentro de si que não é tão bom, e que ele vai aplicando esses ensinamentos com o seu irmão de caminhada, com aquela pessoa estranha, mas que ele sabe que essa pessoa é um irmão de caminhada, um irmão que muitas vezes precisa de uma mão que lhe ajude a levantar, precisa de uma palavra de amparo, de uma palavra de ajuda, que não é só o alimento material, ele precisa muitas vezes também do alimento espiritual. Só que nos diz Emmanuel que o ensinamento espírita é a palavra do Cristo que nos alcança sem gritar. E a obra espírita, desde as bases primordiais do Allan Kardec, é a construção do Evangelho, levantando as criaturas sem rebaixar ninguém. Então, diz ele que se muito podes realizar a benefício do próximo por aquilo que sabes, somente conseguirás renovar o semelhante pelo aquilo que és. Ou seja, eu não tenho condições de ajudar a mudar o próximo pela imposição das minhas ideias, não. As ideias ficam no plano da imaginação, no plano do que pode ou não acontecer. Mas o meu ato, a minha atitude, a minha forma de agir, ela sim pode ajudar a outra pessoa a se renovar, porque ela vai ver em mim como eu ajo, a pessoa que eu passo a ser com os ensinamentos de Cristo, aplicado no meu dia a dia. E quanto a gente aprende com os outros, com o exemplo dos outros, com a forma dos outros agir. Então o espírita é aquele que segue os ensinamentos de Cristo, que os coloca em prática, que ajuda a construir um mundo melhor, um mundo onde as pessoas são mais agregadas, são mais caridosas, são consideradas todas irmãs. Então, Pai maior, Pai de luz, nos ajuda, Pai. Nos ajuda a colocar no nosso dia a dia o amor, a caridade, a benevolência, o perdão e tantos outros ensinamentos que o Cristo nos deixou. Nos ajuda, Pai, nos ajuda a colocar no nosso dia a dia o amor, o carinho, a paciência, a compreensão, o perdão, e a entendermos, Pai, que todos somos irmãos em caminhada e que cada um de nós, Pai, precisa do outro na sua caminhada. Precisa do irmão que lhe estenda a mão, do irmão que o abrace, que dê uma palavra de carinho, de compreensão, de entendimento. Fica conosco, Pai. Nos ajuda a cada dia a sermos uma pessoa melhor, a fazermos deste mundo, Pai, um lugar melhor.
fica conosco e nos inspira. Que assim possa ser.